Boa noite. Eu achei esse tema de veras interessante, porque na minha prática profissional, eu sou médico, e essa eu acho que é a pergunta que eu mais vejo estampada na face daquele que chega para mim com um problema de saúde. A temática seria a razão da dor, mas a pergunta normalmente feita é: por que eu? Essa é a pergunta. Alguns dizem que nós somos crianças ainda engatinhando. Isso quando buscam falar de nós como humanidade, aonde o que conhecemos como vida dotada de raciocínio é uma das múltiplas humanidades. É mais uma. Então, nós estaríamos em estágios mais primordiais de evolução. Para termos uma noção comparativa, é como nós olharmos para uma ameba, que é um ser unicelular, e olhar para o homem. A distância dessa ameba para o homem, com uma proximidade da distância de nós para outros níveis de humanidade. E isso vai começar mais ou menos a se tornar claro. Pelo menos é o que eu quero poder compartilhar com vocês. Alguns anos atrás, eu, como a maioria dos aqui presentes, tinha as minhas questões, os meus problemas, as minhas dores. E, na época, eu sempre dizia que, primeiro, terapia, né? Psicologia, abordagem psicológica, era papo que não resolvia nada, porque se resolvesse, os terapeutas e psicólogos não teriam os seus próprios problemas, nem seus filhos com problemas. Mas eu acho que isso retratava um sentimento interior de fuga. Fuga no lidar com a realidade. Porque nós somos criados para viver num mundo fantasioso. Um mundo de fantasia, que é irreal, que não existe. Então, quando nós começamos a nos debater com esse mundo, que se apresenta como é, aí nós começamos a querer correr para o colo da mãe e se esconder. Cada um se escondendo do seu jeito, mas todo mundo se escondendo. Poucos ganham o impulso para, frente à revelação, se levantar e dizer: eu estou disposto a fazer a minha jornada. Então, nós ficamos terceirizando essa capacidade de direcionamento e de determinação a terceiros. A primeira coisa que nós normalmente fazemos é imputar aos nossos pais essa função. Para nós entendermos, ainda temos adolescentes de 40 anos dentro da casa dos pais, ou alguns casados imputando aos pais os seus problemas pessoais de relacionamento, e que isso não é uma temática incomum. Então, uma das questões da razão da dor é você querer despertar. Porque enquanto não despertar, vai continuar como está. E qual é a razão da dor? É justamente para isso. É para que você possa despertar. Você saia do lugar cômodo e comece a olhar a vida de uma outra forma. Porque se nós olharmos que o que nós somos não é algo que foi entregue especial, individualmente para você. Eu não tenho 2 orelhas porque Deus foi bom para comigo. Eu não tenho um nariz porque Deus foi bom para comigo. O que eu tenho de característica humana é algo que está atrelado ao coletivo, porque Deus não olha olha a todos. Mas nós ainda temos a dor
e perguntamos o porquê, porque nós ainda estamos na ilusão infantil de acreditar em um Deus que olha para mim, só para mim. É um Deus que vai atender às minhas preces. Só que as minhas preces se direcionam apenas para o meu umbigo. E aí fica difícil. Porque, veja, teve um desses filmes de televisão, que Deus estava cansado, e aí aparece o personagem lá, que era o Ed Murphy, salvo engano, e aí, Deus cansado, ele chegou lá e disse, eu vou lhe deixar um dia aí do meu lugar. E ele faz uma coisa fantástica, todo mundo queria ganhar na loteria, né? Então ele resolveu fazer a vontade de todo mundo. Só que aí o prêmio, que era o grande prêmio, se tornou o quê? Uma ninharia. Porque a gente tem o hábito de querer que Deus dê resoluções mágicas. E lógico, isso é mais um olhar infantil nosso. Quando eu digo infantil, não é desmerecendo ninguém. É apenas para nos enquadrar onde eu me coloco dentro deste olhar. E nós podermos perceber qual é o chamado. Qual é o chamado espiritual? É para chegar aqui, incorporar? É para chegar ali e ver um espírito? Isso não. Porque espíritos existem desde que existe o homem. Incorporação também. Que o nome da incorporação, né, a gente vai chamar de mediunidade psicofônica, ou psicográfica se escrever, ou psicopictográfica se pintar. Isso existe. Isso está aí. Se isso transformasse as pessoas, os médiuns daqui seriam anjos fantásticos. Ou de qualquer outro lugar. Não é isso. Então a pergunta que a gente precisa se colocar é porque o chamado da vida, ele está registrado lá atrás, no Velho Testamento, em uma frase que diz assim, sois deuses. E essa frase, para mim, ela é emblemática, porque nós temos o hábito de nos colocar como um peixe dentro de um cardume, e sem sequer nos percebermos, estarmos sendo guiados para aqui ou para lá, sem nem ter assumido conscientemente o desejo de querer ir para aqui, para lá ou para nenhum lugar. Quando a gente vê, estamos no meio da turba, sendo levado e fazendo aquilo que todo mundo está fazendo, e que como todo mundo está fazendo, é certo, porque é muito mais fácil errar junto do que acertar sozinho. Só que o convite da vida, se é esse que a gente vem buscando, e além da questão da dor, alguns buscam a veracidade dessa possibilidade de existência e permanência de vida após a morte, como uma verdade, é preciso sairmos da inocência e entender que se há uma verdade, essa uma verdade só é verdade para mim. Porque cada indivíduo é um universo. E se cada indivíduo é um universo, nenhuma resposta que é para mim será para todos. E para nós podermos entender isso, é que o que eu estou dizendo para mim, não é para Fernando como um todo, é para mim, aqui e agora. Porque amanhã, essa verdade talvez já não valha mais nada, porque o contexto mudou. O que é obsessão? Que é isso que vos traz aqui. É literalmente aquele indivíduo que, em vez de entender que a vida, antes de ser um determinismo, ela é justamente um mar de possibilidades. Mas como ele enxerga a vida como um determinismo fechado, ele está hoje atrelado a você por algo que aconteceu não sei quantas vidas antes. E ele continua atrelado a você, porque ele não consegue enxergar que, além das vidas antes que já houve, há várias vidas além. Então ele ainda tem aquele olhar pequeno, que eu vou também representar em um movimento nosso, que é interessante. Quando a criancinha pergunta, né? Uma criancinha de uns 2 anos, porque se começar a crescer mais, daqui a pouco, se for uma de 5, é capaz de a essa pergunta ela lhe responder melhor do que o que você responderia para ela. Uma de 2 anos. Papai, de onde eu vim?
E aí vamos contar aquela velha história da cegonha, ou algo parecido. Porque se for uma de 5, ela vai dizer o contrário. Quando você começar a contar a história, ela vai dizer, não, papai, é que tem um espermatozoide, um óvulo, tem o DNA, porque ela já pegou o tablet e olhou na internet. Então, a de 2 anos, você vai explicar para ela daquele jeitinho tradicional, parará, parará. Então, veja, imagine ela agora aos 27 anos, certo? E a pergunta é a seguinte, ela tem uma síndrome genética e que foi transmitida a ela pela presença desse código genético na mãe. E agora a pergunta ainda é a mesma. Como foi que eu nasci assim? A culpa é sua, porque se você não me desse esse gene, eu não estava assim. Então, na hora de nós respondermos essa pergunta da menina de 2 anos, ou dessa outra de 27 anos, que está dentro desse contexto, o que é que nós vamos trazer? Digamos que você é um velho. Não um velho, velho, mas um velho como sinônimo de sábio. Porque as pessoas confundem um pouco isso, porque confundem preto velho com velho preto. Velho preto é uma pessoa de cor negra que envelheceu. E preto velho não tem cor. Preto velho era aquela pessoa que naquela aldeia, naquela tribo, representava aquele indivíduo rico em sabedoria. E a riqueza da sabedoria é que ela não olha para um, mas para a comuna como um todo. E olhando para a comuna, não deixa de olhar para um, de valorizar o que é aquele indivíduo. Então, imagine que vocês sejam esse velho. E aí, como você vai responder? Porque a criancinha de 2 anos, vocês já imaginaram aí. E a de 27? Porque ela está igualzinha à criancinha de 2 anos. Lhe imputando uma culpa por algo que você não tem nenhum controle sobre isso. E aí, como responder para ela? Que talvez você tenha que dizer para ela algo similar a de 2 anos. Minha filha, foi algo que Deus me deu. E como Ele me deu e você saiu de mim, automaticamente também foi para você. E acabou. Essa explicação simplória é para eu trazer a ideia de que quando nós vamos perguntar qual a razão da dor, que eu coloquei algumas imagens aí, porque eu gosto das figurinhas mesmo, até para que vocês, para que fique assim talvez mais expressiva a ideia de que não tem múltiplas imagens, é porque cada um tem sua dor. Nenhuma maior do que a outra. Cada uma na dimensão que você dá para ela. Então fizemos um movimento. Estávamos falando de Deus, e uma das razões é porque eu, não é isso? Porque eu. Só que aí é o seguinte, você tem como pegar nesse Deus? Não. Você tem como dar uns cascudos nele, como você materializar ele? Não. A igreja, e quando eu falo não há culpa, eu estou descrevendo um contexto em que se descreveu assim. Se nós olharmos o Velho Testamento, tem lá uma passagem dizendo assim, ó, não cultive falsos ídolos. Não cultive falsos ídolos. O próprio Espiritismo, enquanto construção doutrinária, ele é um movimento iconoclasta, ou seja, que destrói essa visão de ídolos, de ícones que valem mais do que qualquer coisa. Não. Uma pessoa tem o valor da opinião de uma pessoa. Porque é assim que é fundamentado o Espiritismo. Para nós não construirmos ídolos e entendermos que se tudo é o valor da opinião de uma pessoa, eu posso também estar no lugar que aquela pessoa está. Ela me convida a esforçar-me a ir além dela. Como o Cristo disse, podes fazer mais do que eu fiz. Basta que tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. Dirá essa montanha, mova-se, e ela se moverá. O Cristo não é Deus. Cristo é um homem. Mas o que foi que a igreja fez? Na impossibilidade de você falar de um Deus que é impalpável, ela fez um movimento antropomórfico. Transformou Jesus em Deus. Então a gente vai ver Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Por que ele faz isso? Porque nós ainda, nessa infância,
precisamos de uma imagem, que nós possamos fazer um contato com ela para poder nos colocar em comunhão com o sagrado. Isso é retrato dessa nossa infância, que ainda fica perguntando o porquê da dor. Porque Deus não é Jesus. Jesus é um homem. Ele gostava de ser chamado de filho do homem. Ele vem nos mostrar que é possível transcender. Quando eu fiz a comparação da ameba para o homem, nós vemos a grandiosidade do mestre e a nossa ainda pequenez. Tomando ele como exemplo maior que temos do que nós vamos chamar de humanidade. E aí veja, isso é importante? É para que eu deixe de cultivar um Deus que existe fora de mim, para eu começar a cultivar um Deus que é sinônimo do sagrado, mas que existe dentro de mim, porque Deus é imanente, Ele está em tudo que foi criado. E aí então nós possamos dissolver esse olhar infantil para conseguir perceber que se eu estou aqui buscando esse contato com o sagrado, que possa aliviar as dores do meu coração, que possa ser o lenitivo para a minha alma, eu não preciso olhar para o céu. Eu não preciso fazer a estrada do caminho de Santiago. Eu não preciso ir lá em Fátima, aqui em Aparecida. Eu não preciso entrar num templo religioso, como se existissem lugares sagrados. Ou seja, tem lugar que Deus está e tem lugar que Ele desapareceu. Se Ele é imanente, Ele está presente em todo lugar. Mas, Fernando, como então eu não consigo enxergar? A resposta é essa: você não consegue enxergar. Porque se você conseguisse enxergar, você não me perguntaria qual a razão da dor. Porque aí você consegue enxergar Deus em toda a sua obra. Mas quando a gente fala assim, eu acho algo muito interessante, mas assim, eu gosto de trazer para um elemento prático. A primeira coisa é: nós estamos, por vezes, pedindo tanto que os irmãos de luz nos ajudem, nos iluminem, possam nos dar aquela pulsão capaz de afastar de nós os amigos desavisados e desatentos que estão perdendo tempo a nos atordoar. E aí nós, assim, tão consternados e sentidos, elevamos o coração ao céu para pedir e nos sentir então regozijados pela satisfação do cumprimento desse desejo de não mais sofrer. Agora, se sois deuses, possamos então fazer um outro movimento. Imagine que essa pessoa, a qual você está vindo aqui, na expectativa de que ela possa ser desconectada de você, ela é alguém que sofre e chora mais do que você. Ela é alguém que não reconhece a dor na qual está emergida. E então, em vez de procurar um Deus em qualquer outro lugar, olhe para essa pessoa e veja que nela, aí, Deus está. Porque para ela estar próximo a você, a lhe cobrar, é porque ela tem um dom maior de raciocinar. E raciocinando, julgar. E é aprendendo a raciocinar e a julgar que podemos ser donos da nossa caminhada, a dizer o que nós vamos trilhar. Só que embevecido no mar da dor, da raiva e da agonia, este Deus presente, porque se coloca como olho do Pai, está a lhe atormentar. Então, seja você a abraçá-lo de amor e candura, dizendo a ele: desperte, meu amigo, e siga o seu caminho, porque o meu, eu continuarei aqui ainda a procurar enxergar. Mas eu sei que para mim estar fora do corpo, por ter me desconectado dele,
e está atormentando alguém, como você está a me atormentar, doente, eu deveria estar. Então, de todo o meu coração, eu espero de que se há um Deus, Ele lhe cure e você siga o seu caminho. E a você, o que eu posso desejar é o que de melhor em mim há. Perdoa-me se o que há em mim não é tão bom como você queria, mas eu sou semente que hoje quase não sai do solo, mas que grandiosamente vou brilhar um dia. E o que eu peço é que você, então, faça o mesmo, se desprenda de mim e vá ser essa árvore frondosa, porque esse amor ao qual eu rogo é para todos nós. Desperte e vá. Esse sentimento, ele liberta, porque ele faz com que você possa enxergar que tudo que Deus lhe dá é uma possibilidade de crescer, aprender e se libertar. Em vez de ser uma possibilidade de lhe castigar, de lhe julgar, de lhe punir, de lhe encarcerar, não, ele lhe liberta. Ele lhe dá um corpo que lhe limita a ação enquanto espírito, para que você aprenda nesse corpo a transcendê-lo. Não cedendo aos instintos vis, mas aprendendo a com esse corpo, tornar a ele um instrumento de amor e partilha com o outro. A dor é justamente esse estado que lhe chama a enxergar que você não é apenas essa pessoa que aí está. Assim como o nosso amigo Nazareno brilhou, ele propõe também a você brilhar. Mas como, Fernando? Oh, dizem que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Essa imagem eu não trouxe aí, mas eu vou descrever para vocês. Tem mais de uma, essa última, passaram ultimamente nos WhatsApps aí. É um homem que não tem nem os braços e nem as pernas, só um formato rudimentar das pernas, como se fossem 2 dedos presos, e ele passa o livro, e ele faz palestras públicas, ele fala, tem família, e a gente olha para aquilo, e a gente pergunta por quê? A gente pergunta por quê, em vez de que a gente perguntar para quê. Porque o Cristo, quando vem, e ele é esse exemplo maior, não do divino, enquanto elemento externo, mas enquanto elemento possível e passível de você alcançar, ele vem não para lhe livrar das dores, não para carregar a cruz no seu lugar. Ele vai fazer o que fez quando aqui esteve a caminhar, e a memória dos seus atos nos faz até hoje refletir e pensar, se nós deixarmos que o que ele simboliza, que é o amor, em nosso coração entrar. Ele, ao receber à sua frente aquele paralítico sob o leito de cama, ele cura-o e diz: levanta, pega a sua cama e vai. Porque aquilo era a cama dele, a representação das experiências, do que ele viveu, do que ele tem, do que ele é. Ele precisa solucionar as questões ainda pendentes. Ele chega para Madalena, que erroneamente chamaram de prostituta, mas era adúltera, e diz: mulher, cadê aqueles que lhe julgavam? Todo mundo sumiu. E ele diz para ela: vá e não peques mais. Ele não disse: olha, minha luz transformou você em Santa Madalena, e a partir de agora, nada de errado você fará. Não. Levanta, vá e não peques mais. Porque é você com você. É você consigo mesmo. Agora, depende daquilo a que você se propõe. Se você ainda está naquela visão infantil, que ainda está precisando desses elementos, que você não consegue enxergar, que o convite da vida para com você é de que você diga: para que foi que você veio? Você veio aqui para quê? É só para reclamar? É só para falar do que não tem? Não faltam exemplos de situações complexas
em que as pessoas foram além disso. Não faltam exemplos. De que é cego e está se virando. De que não tem os 2 braços. É um outro vídeo que a mulher não tem os 2 braços e cuida do filho com os pés. Ela troca a fralda, dirige carro, faz o de acha 4. Então a primeira coisa é, mas Fernando, tem algo dentro de mim, na minha cabeça, que me destrói, eu tento e não consigo. Pronto, a primeira coisa é, você se colocou na condição de se assumir como você é, nesse momento, porque às vezes é o seguinte, quando nós estamos com dor de barriga, uma dor intensa, a maioria de nós vai correr atrás e vai tomar o remédio, não vai? Agora, por que quando nós estamos com a questão psíquica, com a dificuldade de centramento, de orientação, de não ficar viajando na maionese, a gente não consegue entender que às vezes a gente também precisa de uma medicação? Não é medicação como mágica, não. É medicação como lenitivo, para que amenize aquele tormento, aquela incapacidade, e eu busque fazer um mergulho em mim mesmo, para a partir desse mergulho, eu ganhar um autocontrole e cada vez precisar menos e retirar aquele lenitivo que foi o remédio, naquele momento, a me ajudar. Então a gente precisa entender isso. Só que nós ainda estamos em busca da pílula mágica. É aquela que eu tomo hoje, não preciso usar nunca mais e fico curado. Agora, nós desgastamos este corpo físico durante anos. E aí depois queremos que tudo seja mágico. Comi mocotó, feijoada, sarapatel, cozido, dobradinha. E aí eu começo a ter obstrução coronariana, que eu já tenho 50, eu quero tomar uma pílula, não precisar tomar mais nada. Maravilha, né? Maravilha. É a mesma coisa, é querer aquele milagre. Não é isso. O convite da vida é que a gente precisa perceber que o que nós vamos chamar de dor, na realidade, é um universo fantástico. Porque basta que nós saiamos desse nosso umbigo e comecemos a olhar lá fora. Aí está projetada a imagem de um bicho muito tranquilo, que está no topo da cadeira alimentar, né? Que é capaz, inclusive, de nos comer, porque quando a gente come o peixe, tudo bem. Quando o peixe come a gente, vira notícia lá no Fantástico, certo? Esse está no topo da pirâmide. E aí a gente vai perguntar, mas por quê? Porque quando a gente quer ver esse bicho, a gente quer acabar, quer destruir. E a gente precisa entender que todo ecossistema, ele tem predadores maiores e menores. E é justamente cada um entendendo o seu território que faz com que ele se equilibre. Porque se só tiver os predadores maiores, acaba tudo. Ah, mas então podia ter só os anjinhos. Não. Se virar só os pequenos, eles também se multiplicam tanto que também destroem todo o ambiente. Então, há uma relação de aprendizado mútuo que se faz nas diferenças presentes entre aqueles que constituem um ambiente comum. E aí a gente vai ver essa outra imagem, que é de um peixinho bem grande, que daria para ir para a frigideira, agora haja frigideira para caber esse bicho, né? Também no meio de outros peixinhos menores. Então, do que eu estou querendo falar? Eu estou querendo falar da nossa família, dos nossos amigos mais próximos, da nossa relação dentro da nossa área profissional, e que a gente vai precisar perceber que ali vai haver diferenças, como eu estou simbolizando nessas duas imagens. E aí, às vezes, a gente fica querendo esperar um mundo que seja diferente. Hoje eu estava sentado atendendo uma senhora, e aí eram 2 filhas, né? E ela, uns 70 e poucos anos. E ela assim, durinha, né? Toda. E aí ela começando a falar, e aí as filhas reclamando, porque ela tem um relacionamento com a pessoa que vive com ela até hoje, que é por acaso o pai delas também, e que ele é daqueles meio virado no cão, né? Atenta a velha, perturba a velha, e a velha fica estressada por causa dele. Só que ela decidiu continuar vivendo com ele. As 2 filhas querem que ela se separe para acabar com aquele inferno. Mas veja, é você querendo resolver na sua cabeça o problema do outro. Agora, você resolve o seu? Você resolve o seu? Isso eu estou falando porque eu estou vendo, quando eu gosto desses ambientes assim, é que a gente quando vai seguindo na idade, nossos pais vão envelhecendo, a gente começa a querer atuar com eles como eles queriam atuar com a gente lá atrás. Veja, ela sabia que era aquilo. O que foi que eu disse para ela? Minha amiguinha, a senhora já tem 77, eu tenho 50.
A senhora conseguiu mudar a cabeça de alguém? Vai mudar agora? O mundo não muda para a gente. Nós é que mudamos para o mundo. Ah, e aí as filhas atacaram. Mas ele isso, mas ele aquilo. Eu digo, o que é que a senhora faz? Eu tento deixar as coisas para lá. Então se aprimore, faça isso mais bem feito. Só traga para a senhora aquilo que a senhora possa administrar, o resto deixe passar. Porque é a mesma história do obsessor, ele ainda aí está, porque ele não sabe deixar passar. Aprenda a deixar passar. E a filha ali, mas ele não presta. Ela quer se colocar no lugar de julgar. Agora vá comer 1 quilo de sal com ela e vai descobrir quem ela é também. Porque ninguém é santo. Ela queria tirar da mãe o direito de cumprir a missão que ela se propôs. Cuidar daquele parceiro com todas as suas vicissitudes. Qual é a razão da dor dela? É que ela vê naquilo um compromisso. Independente da dor que gere, o compromisso brilha além da dor. O convite do mestre é esse: faça a sua luz brilhar além da dor, para aprender a ensinar e não a se abaixar e deixar que o mundo passe por cima de você. Essas duas imagens vão estar falando desse potencial de todos nós enquanto espírito. A razão da dor é para que você descubra o potencial que há em você. Mas, Fernando, aquela mesma história é uma imagem que aparece na minha cabeça, eu não sinto, eu não sou doente para estar usando remédio, querem que eu vá para terapia. Primeiro, você está bem? Não. Senão não estaria aqui. Isso aqui é uma carta de doentes. E quando eu digo de doente, não é só para vocês, não. Eu também, que se não fosse doente, eu não estava aqui, certo? É uma carta de doentes. O que é que ele está chamando de doentes? São pessoas que ainda estão caminhando também. Então, a gente fala bonito, mas ainda não consegue fazer 1/10 do bonito que fala. Mas a gente só aprende como? A gente aprende assim. Porque não mostrei o tubarão e os peixinhos? Depois daquele outro peixe enorme, que não é um tubarão, não vai comer gente, mas come os outros peixinhos, é porque a gente aprende um com os outros. Aprendendo que o nosso direito vai até o limite do direito do outro. É aprender a viver em grupo. Sabendo fazer. Mas, Fernando, então eu vou ficar me submetendo. Vamos lembrar de algumas imagens. A miséria do mundo está aí. O que foi que Dulce disse a miséria do mundo? A nossa irmã Dulce. Ficou se esperneando, sapateando. Não, ela ia à luta e brigava. E o outro, mas irmã, você vai botar mais um doente aí, amanhã não vai ter como dar comida. Ela dizia, a cada dia, sua agonia. Eu preciso providenciar a comida de hoje, a de amanhã. Deus resolve. Mas a gente não consegue fazer isso. E a grande razão de nossa dor está que a gente não consegue viver hoje. A gente está hoje vivendo ontem. E quer que o pobre do obsessor que está aí do seu lado esqueça o ontem. Então você está ainda vivendo ontem. Do pai que teve, da mãe que teve, da mulher que teve, do filho que fez, que não fez, do que você errou, do que você não errou. Ou então o contrário, está vivendo o amanhã. Certo? Então, mas se eu não conseguir o salário, eu não vou conseguir me aposentar. Às vezes vai infartar daqui a 3 dias, né? E aí vai embora. Mas está aqui pensando no... E você não vive o hoje. Não consegue abraçar o filho com carinho. Não consegue acordar de manhã, pegar aquela cobra jararaca que está do lado e dar um beijo e dizer, eu te amo. Porque se você é cobra jararaca, eu também sou outra. Porque senão não estávamos uma com a outra. Porque se ela é ruim, é o que você precisa. E se você está ali, é o que ela precisa também. Porque a vida é assim, aprendemos em conjunto. Esse é o convite. Mas é o cão. Sim, aprenda a lidar com a diversidade, alimentando o amor no seu coração. Porque Assis se tornou Assis, como nós o conhecemos, no meio do quê? Da Igreja Católica, daquela época, que era muito pior do que o que é agora. Ele destruiu a igreja? Não, ele mostrou como exemplo. É isso que a vida pede. Mas, Fernando, eu estou morrendo, disseram que eu só tenho 6 meses. Quem tem 6 meses é seu corpo, não seu espírito. Não seu espírito. Então, diga a você o que você quer fazer ainda na vida, nesse corpo, e alimente a sua paz interior,
para que no dia que se despedir dele, não está igual aos atordoados que estão atrás de você. Se dê a liberdade de despertar, dizer, ficou aí, tchau, eu tenho coisa melhor para fazer. Mas Fernando, foi a outra velha que lhe envenenou. Problema dela. Ela que vai lidar com o trauma dela de ter tirado a vida de alguém. Eu não, porque eu continuo vivo. Eu vou seguir minha vida. Ela se resolva. Então, a causa da dor é nossa incapacidade de nos libertar de correntes ainda infantis. E por causa dela, nós deixarmos a dor nos corroer, nos adoecer, nos destruir e nos derrotar. Porque eu fiz uma viagem agora, era legal quando eu vejo adolescente. Adolescente é igual em tudo que é lugar. Brasil, Inglaterra, França, Holanda. Aquelas mesmas brincadeiras de botar coisa dentro da roupa do outro, de botar, algo sujo quando o outro passa a mão mela cara. É igual em tudo que é canto. Mas o que é que você vai notar neles? Você vê essas risadas, por exemplo, que pleitearam aqui um pouco no salão. É a alegria de viver. E às vezes nós nos comportamos não como esse espírito, essa imagem que busca trazer isso, mas como a imagem desse corpo. E a gente deixa de sorrir, a gente deixa de sonhar, a gente deixa de desejar, porque a gente acha que a gente está morrendo, que o mundo não vai nos dar essa possibilidade e que a gente vai se acabar. A gente não consegue compreender que se o que me traz aqui é a possibilidade de crer que um espírito pode estar a me perturbar, é porque eu estou entendendo que a vida vai além desse corpo. E então, no dia que ele morrer, eu estarei livre e poderei continuar. E aí, então, eu não vou me deixar amarrar por nada que tenha ficado, mas eu vou me dar a liberdade de construir o porvir. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso quando a gente começa a olhar e entender, nesta vida, que quando você pede forças, o que é que Deus lhe dá? Dificuldades para lhe fazer forte. Porque força só se consegue com exercício. E é o exercício de lidar com a dificuldade, que assim vai lhe tornar. Quando você pede sabedoria, porque não é o que a gente pede? Porque normalmente eu gosto de lembrar disso quando a gente está lidando com o chefe, né? Eu peço, dai-me sabedoria, porque se me der força, eu bato nele. Então, pede sabedoria, Deus lhe dá o quê? Problemas para resolver. O chefe. Então, a gente começa agora a compreender que aquilo que é a dor, não é a dor. É um convite à superação e ao encontro do potencial do espírito que você é. Quando você pede prosperidade, o que é que ele lhe dá? Cérebro e músculo para trabalhar. Entendo que a maioria dos que ganham esses prêmios aí, acabam a vida, não constroem. Porque quem não tem o conhecimento, a experiência de multiplicar o que tem, receba o que receber, vai destruir e acabar, inclusive a si mesmo. Então, é assim que a vida caminha. E aí, quando você pede coragem, que a gente não pede, me dá coragem para começar o regime na segunda-feira e não terminar na terça, o que é que ele nos dá? Obstáculos para superar. Na terça-feira, a fome aumenta. Na quarta, na quinta, na sexta. E aí os médicos vão dizer que o regime só vai funcionar se você consegue, por 2 anos, o peso manter sem deixar aumentar. Então, depois de 2 anos mantendo, você conseguiu superar. Antes disso, essa dieta maluca, todas que tem aí, a da sopa, a do carboidrato, a dieta da proteína, todas emagrecem. Só que depois você volta a engordar tudo de novo. Porque a ideia, literalmente, é superar o obstáculo. E qual é o obstáculo? É o carboidrato? É a proteína? É a gordura? Não. É não querer comer mais daquilo que você precisa. É comer para viver e não viver para comer. Quando você pediu amor, olha só, todos nós não pedimos, o que é que ele nos dá? Pessoas com problemas para ajudar. Porque o amor só se desenvolve a partir do exercício. E o exercício que faz o amor crescer e prosperar não é o amor de ter a quem beijar.
é o amor de espinhos encontrar, aonde eu achava que apenas flores havia para cheirar. Então, é isso que a vida nos dá. Quando você pediu favores, a gente não pede que eu consiga aquele emprego, que eu passe no vestibular, que eu encontre o gato na esquina. O que é que Deus nos dá? Oportunidades. Então, faça acontecer. Não espere cair pronto. Faça, corra atrás, para que então as coisas possam mudar. Assim vamos entender que não recebemos nada do que pedimos, mas recebemos tudo de que precisávamos. Então, esta imagem que eu acho que vem a seguir, vai descrever o quê? Duas mãos, uma com a outra, não é isso? Olha só. Quem foi que fez o cão? A mesma mão que está a segurá-lo e a qual ele pode morder. E quem fez lá o cutelo? A mesma mão. Então ele vai descrever que aquilo que você está vivenciando, você construiu. E não é como castigo não, porque Deus não castiga, Deus não lhe pune. Vamos pelo menos sair daqui dissolvendo essa ideia, encarnados e desencarnados, porque eles também estão aqui escutando. Deus não faz isso, Deus não é banqueiro, que você errou ali e ele está lhe cobrando aqui. Não é banqueiro. A questão é que nós nascemos simples e ignorantes. E como é que o ignorante aprende? Na experiência, velho. Se ele é o fortão, ele acha que pode bater em todo mundo que é pequenininho. Até quando ele pega um pequenininho que bota para lá. Então, o que é que vai acontecendo? Vamos aprendendo nesse atrito. Simbolicamente, é como uma pedra descendo a ladeira. Ela começa cheia de quinas, e no final da ladeira está uma bolinha, porque cada impacto vai quebrando aquelas arestas e vai arredondando, polindo e fazendo com que aquilo fique mais perfeito. Então, o que a vida está lhe convidando é: tenha coragem. Tenha coragem de enfrentar e entender que a dificuldade pela qual você passa não é para lhe punir, não é para lhe cobrar, é para justamente burilar a aresta que em você ainda há. É a aresta de não saber me enxergar no irmão com quem você caminha, com quem você está. É a aresta de você só me procurar nos templos, nos lugares sagrados, e você não conseguir me encontrar na feira de São Joaquim, no tomate ou no banheiro. Porque quando você faz esse contato com Deus, você estará com Ele em tudo que é lugar. E lógico, porque a gente pode fazer diferente. Construa as pernas que você precisa para caminhar. Deixe de ser pedinte. A Fernanda está dizendo que a gente é um bando de pedinte aqui. Não. O que eu estou descrevendo é que não é deixar de ser pedinte, eu falei ser, e não de estar. Porque às vezes a gente está mesmo. A situação é preta, certo? Ou o contrário, branca. Ou seja, a situação é ruim para o lugar onde a gente está, para o momento que a gente está vivendo. Aí a gente vem, pede ajuda, tenta ser curado, tenta ser trabalhado. Agora, responda para você mesmo. Para que você quer isso? Se é para continuar como estava no mesmo lugar, de nada vai adiantar. Sairá esse pobre irmão, mas outro chegará, porque o que não falta é gente como ele, que ainda não foi capaz de despertar, que a vida não foi feita para chorar, mas para se levantar, sacudir a poeira e continuar. Então, quando você faz de sua vida esse exemplo, você bloqueia os buraquinhos da tomada que um outro desocupado poderia se conectar. Porque quando ele chega a você, não encontra espaço, porque você aprendeu a fazer a sua vida diferente. E ele não pode se pendurar em você se você não deixou o gancho, o lugar, para ele botar o plug e se conectar. Então, cabe a você fazer com que essa luz do Cristo, que é esse convite maravilhoso, ela possa ser algo a lhe transformar.
ela pode ser algo a lhe modificar, para que então a sua jornada seja diferente. A sua jornada esteja em outro lugar, esteja em um outro patamar, de uma outra forma. E aí então a gente começa a construir uma outra história. A gente deixa de necessitar da imagem do Cristo como elemento antropomórfico da materialização de Deus. E aí encontrando Deus em tudo que é lugar. A gente começa a tirar o Cristo dessa imagem do divino e entender que o que nós cultuamos como o mais elevado do divino é o humano, que teve coragem, força, autodeterminação de aqui reencarnar, simplesmente para nos mostrar, é possível, tá vendo, cara? Tá vendo? Você pode fazer, você pode chegar aonde eu também cheguei e ainda ir mais além. E que a gente possa, lembrando daquele desenho que faz as perninhas de volta, é que assim, ó, não precisamos querer ser alguém capaz de construir a Fundação Lar Harmonia, certo? Ou outros templos enormes aí. Seja capaz de fazer um pouco disso no seu lar. Seja capaz de fazer um pouco disso ao redor do lugar onde você está. Chegar de manhã cedo no trabalho, você sabe que a coisa é meio turbulenta, fazer uma oração. Levar o pensamento a Deus, pedir que as coisas se aquietem. Se tem um chefe que é o cão, ore por ele. Deve ser um atordoado, coitado, porque se não fosse, não estava perseguindo ninguém, estava seguindo a vida dele também. Então, você se habitue a entrar em contato com essa energia que você veio aqui buscar. Porque lá dentro vamos encontrar um extrato significativo, certo? Vocês, materialmente presentes, colado a vocês, os outros, agora já são menos, porque alguns se picaram, né? Entenderam a história e, ó, estão tocando a vida. Está lá junto. Aí, alguns só vão ouvir esses gritando através dos médiuns. Mais acima, os familiares, amores de outras vidas, que estão aqui orando por eles, querendo que eles se libertem, porque tem uma coisa a fazer, e querem fazer juntos. E mais acima dele, espíritos jamais realmente evoluídos, que podem nos ajudar melhor. Então, essa conexão a gente faz em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Esse é o convite, porque a razão da dor é para que você possa, em vez de encher os olhos de lágrimas e chorar interminavelmente, você enche os olhos de lágrimas, porque você é sentimento, você é gente, você não é pedra, você não é um papel inerte. Você chora, você se acaba de chorar, mas acaba, depois limpa a cara e diz, e aí, o que é que a gente vai fazer? Como é que a coisa tem que andar? E vamos adiante. Então, não se cristalize. Faça o tratamento de desobsessão dentro de você, para que você não esteja a se auto-obsidiar, para que você não esteja se educando para amanhã, ou daqui a uns 3 meses, estar naquela sala porque está a perturbar alguém também. Então, a razão da dor é essa, um convite para nos despertarmos para o poder do amor.